sair pro mar, vou trabalhar, meu bem querer. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar, e a Deus do céu vamos agradecer. Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar, meu bem querer. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar, e a Deus do céu vamos agradecer. Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar, meu bem querer. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar, e a Deus do céu vamos agradecer. Boa noite a todas, a todes e todos. Com muita alegria, chegamos à última mesa redonda deste simpósio internacional dos programas de pós-graduação em educação do Sistema CAF. Tivemos excelentes discussões desde ontem, de manhã, de tarde, à noite, e hoje também, durante todo o dia, tivemos excelentes debates sobre a temática da nossa mesa redonda também. Nós vamos discutir, e já temos discutido, culturas, colonialidades, decolonialidades na educação, com perspectivas internacionais e interdisciplinares. Então, para nós é uma grande alegria abrir essa mesa, mediar essa mesa, porque temos 4 palestrantes excepcionais que irei apresentar brevemente para vocês. Essa mesa, então, reúne especialistas nos estudos culturais. Teremos uma discussão muito enriquecedora sobre questões contemporâneas que envolvem a temática das colonialidades, das decolonialidades. É uma mesa muito diversa, muito interdisciplinar, como o próprio simpósio se propõe a ser, porque temos aqui pesquisadores e pesquisadora na área da filosofia, sociologia, educação física, designer, história, estudos feministas e de gênero. Então, com certeza, essa mesa já despertou a minha curiosidade. Imagino também que todos de vocês devem estar muito curiosos para conhecer a perspectiva destes pesquisadores e pesquisadoras. Então, eu passo agora a apresentação dos currículos destes nossos colaboradores. Eu começo pelo professor Alberto Moreno Donha. Ele é formado em Educação Física pela Universidade de Valência, Espanha, mestre em Estudos Latino-Americanos, com menção em Filosofia pela Universidade de La Serena, no Chile, e doutorado pela Universidade de Granada. Membro do corpo docente permanente do doutorado em Estudos Interdisciplinares sobre Pensamento, Cultura e Sociedade, da Universidade de Valparaíso, Chile, que é de onde ele vai conversar com a gente hoje. E membro da Comissão de Educação Interdisciplinar e Interprofissional da Faculdade de Medicina da mesma universidade.
Atualmente, ele exerce a função de professor titular da Universidade de Valparaíso, onde exerce tarefas de ensino, pesquisa e gestão acadêmica. Também tenho o grande prazer de apresentar o professor Juan. Juan é um designer colombiano interessado em transformações, transições em direção a futuros plurais e sustentáveis. Trabalhou durante quase uma década em design socioespacial e design para inovação social na Colômbia, apoiando processos de desenvolvimento comunitário em espaços socioeconomicamente vulneráveis. Juan trabalhou nos setores público e privado e esteve envolvido no ensino superior, ensinando sobre o papel do designer nas transformações. Atualmente, ele é doutorando no Instituto para Futuros Sustentáveis da Universidade de Tecnologia de Sydney, explorando caminhos alternativos de transição emergente do sul global ou dos sules globais. E também teremos aqui a professora Márcia Alves da Silva, professora pesquisadora no programa de pós-graduação em educação e no Departamento de Fundamentos da Educação da Universidade Federal de Pelotas. Ela é doutora em educação desde 2010 pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos e pós-doutora em educação desde 2018 pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Socióloga, especialista, mestre em educação também pela UFPEL. Possui experiência na área da educação nos seguintes temas: estudo de gênero, teoria feminista, vamos dialogar bastante, professora, epistemologias decoloniais, pesquisas autobiográficas, narrativas e histórias de vida, educação popular, educação não formal e formação de professores. Ela também foi fundadora e coordenadora do Observatório de Gênero e Diversidade da Universidade Federal de Pelotas. É líder do grupo de pesquisa de gêneros, Núcleo de Estudos Feministas e de Gênero, e atua no grupo de pesquisa Educação, Gênero e Trabalho Artesanal. Também contaremos com a presença do professor David Calejo Pérez, que quando ele estiver presente conosco, eu vou ler o currículo, vamos conversar mais detidamente com ele, mas eu já quero, então, iniciar a nossa mesa, sem mais delongas, eu quero, então, passar a palavra para o professor Alberto, y ya de inmediato, profesor, buenas tardes, es un placer conocerlo. Para nosotros, sus aportaciones de gran valía y estamos seguros de que su conferencia irá enriquecernos por toda la noche. Entonces, le doy la palabra para sus consideraciones. Muchísimas gracias, Ana. ¿Se escucha? Sí, sí, muy bien. Perfecto. Muchas gracias por la invitación y saludar muy afectuosamente a todos y todas aquellos que están y aquellas que están conectados y conectadas, atento a lo que podamos compartir con ellos para después, posteriormente, iniciar un debate. Creo que es una tremenda responsabilidad decir algo en relación a esa relación, valga la redundancia, entre decolonialidad y educación. Y esa responsabilidad creo que conlleva al menos enunciar, hacer público el lugar desde donde uno habla. ¿Por qué digo esto? Porque la decolonialidad puede constituirse, como dicen algunos autores y autoras, también en una moda académica que sirva para seguir incentivando el discurso de la ciencia tradicional, anclada casi exclusivamente en la producción de paper y no en la comprensión profunda de las vidas que habitan los espacios y tiempos escolares. Es por ello que para mí es necesario decir que yo actualmente estoy hablando desde Chile, pero que procedo o llegué a Chile hace 22 años o 23 años aproximadamente desde el sur de España. Nací en una tierra que es Andalucía, en donde pude vivir una infancia ligada a lo que podríamos denominar las infancias gitanas del sur de España. Es una infancia, la personal, convivida junto a esas otras infancias.
Profesionalmente me desarrollo en el ámbito principalmente de la educación física y de la educación infantil. Y vivo, como dije actualmente, en el contexto latinoamericano, específicamente en Chile. ¿Por qué muestro estas tres realidades? Infancia gitana, educación física, educación infantil y contexto chileno. Porque creo que si uno podría analizar esos tres contextos como contextos que de alguna manera han sido marginalizados. Las infancias gitanas han sido marginalizadas desde Europa. Recordemos que estamos hablando de Andalucía, el sur de Europa, ¿vale? El margen de Europa, la puerta de entrada al continente africano. La educación física y la educación infantil como dos áreas disciplinares marginales dentro del currículum escolar y, por qué no decirlo, marginales también dentro del contexto universitario, y Latinoamérica, con todo lo que eso significa en términos o en el contexto de la geopolítica mundial. ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Porque creo que es muy interesante escuchar la voz de Karina Ochoa, una colega, cuando ella nos plantea que no se trata de hacer manifiestos, se trata de entender cómo se manifiesta el colonialismo en nuestras propias vidas. En mi caso, cómo se manifiesta el colonialismo en aquellos que ocupamos o que habitamos los espacios y los tiempos escolares, o cómo se manifiesta el colonialismo en la institución social hija del o hijo del proyecto civilizatorio de la modernidad y que tiene unas características muy particulares desde donde entiende el proceso educativo. Y lo entiende desde en algún momento negando las vidas, negando los contextos educativos informales, negando las culturas particulares que habitan o que se aproximan a esa institución escolar, pero que cuando los niños y niñas ingresan al ámbito de la educación formal, pareciera ser que esa institución está pensada desde un lugar que niega las realidades particulares que esos niños y niñas viven. Realidades culturales, realidades también determinadas por la edad, entendiendo que el proyecto civilizatorio de la modernidad es un proyecto centrado en el adultocentrismo, entre otras características, y por lo tanto todo aquel que no pertenezca a ese grupo etario está condenado a prepararse para prontamente llegar a esa adultez y pensar el mundo y pensar la vida desde ese lugar. Creo que hablar de decolonialidad en educación es empezar a transitar entre una forma de sobrevivir a la institución escolar para empezar a pensar cómo es posible vivir, no sobrevivir, vivir esa misma institución, lo que probablemente conlleve transformarla en función de ciertas realidades particulares, realidades epistemológicas, realidades teóricas, realidades conceptuales, realidades vitales, etc. Creo que esta manera de introducirme en el tema nos lleva a una reflexión, o a mí me ha llevado a una reflexión de pensar el Chile en el que vivo y de pensar la escuela chilena la cual habito. Y digo eso porque a través de los medios de comunicación uno pudiera asumir que Chile en el último tiempo, después de un estallido social tremendo que pareciera que nos permitía construir una esperanza o albergar una esperanza para la construcción de otro mundo posible y de otro Chile posible y de otra escuela posible, ¿vale? No tenemos que olvidar que ese estallido social también se da al alero de una forma de entender la vida, diría Juan Carlos Monedero, a partir de un sentido común cruzado por el colonialismo y cruzado principalmente actualmente por el neoliberalismo. Un sentido común anclado en la individualidad de los propios sujetos y en donde lo aparentemente comunitario, que es lo que se dio en el estallido social, pareciera ser que solo es una superficie y que no logra penetrar en lo más profundo de nuestras formas de ser y estar en el mundo. No logra penetrar profundamente en la forma en la que tenemos de pensar, vivir y habitar los contextos escolares, ¿vale? Y en donde ese sentido común está cruzado por lo que siguiendo a Enrique Dussel, ¿cierto? Podríamos decir el capitalismo como productor de muerte.
una escuela con una lógica eminentemente económica, en donde los niños y las niñas se convierten en productores de conocimiento, un conocimiento que es puesto en el mercado, ¿vale? Y que se constituye en lo que el mismo Polanyi podría denominar una mercancía ficticia. Es decir, el conocimiento que supuestamente se produce en las instituciones educativas formales, en cualquiera de sus niveles educativos, termina siendo puesto en el mercado para posicionar a esas comunidades. Es por eso que en el contexto chileno la educación formal sigue una lógica de guetos, ¿vale? Son guetos, son reductos construidos para contextos particulares de la sociedad que comparten ciertas epistemologías, que comparten ciertas lógicas, pero que están cruzadas todas ellas por la lógica de la sobrevivencia. Y en donde el poder, no hay ninguna duda, que está pensado y está vivido desde una lógica de la dominación y no desde una lógica de entender que el poder se constituye en una forma de reproducir la vida. ¿Vale? Creo que es importante esta aclaración para asumir que lo que está detrás de la escuela, lo que está detrás de la institución educativa escolar, es lo que nuestro querido amigo Ramón Grossfogel denomina una epistemología colonialista imperial. Una epistemología, ¿cierto?, en donde, si bien hay ciertas características que yo no voy a profundizar por el tiempo que tenemos, creo que hay un elemento que es central, que es una epistemología construida a partir de la idea en la que siempre hay un otro que sabe lo que es mejor para aquellos que habitan la institución educativa. En el contexto chileno eso es muy claro. La autoridad educativa siempre sabe lo que es mejor para el colectivo docente. El colectivo docente siempre sabe lo que es mejor para los niños y las niñas. Los padres y madres siempre saben lo que es mejor para los profesores y profesoras. Y por lo tanto, el poder de decisión, la autonomía para construir una comunidad desde las propias realidades particulares, queda relegada a una decisión que viene desde un poder que en su operacionalización termina dominando a aquellos y aquellas que habitan la institución escolar. Terminar dominando significa terminar negando. Por eso uno pudiera, aunque entendemos que hay diversidades en función de las escuelas particulares que habitamos, uno pudiera entender que las escuelas son excesivamente homogéneas. Porque siempre hay un tercero que, bajo la lógica de saber lo que es mejor para aquellos que habitan esa comunidad, termina imponiendo una forma de entender dicho proceso de escolarización y dicho proceso escolarizante. Y hay un elemento, por favor me avisan del tiempo porque probablemente no soy muy ordenado en ese sentido. Entonces hay un elemento que a mí me llama poderosamente la atención en mi reflexión sobre el contexto chileno y en particular sobre la institución educativa formal en cualquiera de sus niveles educativos. Y ese elemento tiene que ver cómo desde cierto colonialismo epistemológico no se ha negado ciertas categorías, ciertos principios, ciertas miradas del proceso educativo, sino que se ha fagocitado esos conceptos que pudieran venir desde una lógica diferente a la que está construida la escuela, pero no se le ha negado, sino se le ha tomado para darle un sentido diferente, ¿vale? Y uno de esos conceptos, uno de esos principios, una de esas categorías que a mí me llama poderosamente la atención es el tema de la crítica o de lo crítico en la institución educativa. Hoy en Chile es prácticamente imposible encontrar una institución educativa en donde el concepto de la crítica no esté presente en su proyecto educativo. Todas las instituciones educativas formales se asumen y declaran explícitamente que están construidas desde un enfoque crítico y están construidas para desarrollar el pensamiento crítico en los niños y en las niñas. El problema o la lógica o la forma en la que ese enfoque crítico ha sido asumido por la institución educativa formal ha sido bajo una lógica de fagocitar, de hacer suyo,
pero bajo una perspectiva psicologizada y edulcorada. Es decir, una lógica que ha llevado a entender lo crítico como algo que opera en la cabeza de los niños y las niñas y que se traduce única y exclusivamente en la habilidad para contraargumentar un argumento inicial. Esto se ha hecho en el contexto chileno en particular en el último tiempo, aunque sabemos que tiene una historia más larga ligada al colonialismo, pero en el último tiempo se ha hecho a través del proceso de despolitización del colectivo docente que inició a partir de la dictadura militar chilena. Una de las grandes estrategias de la dictadura militar fue despolitizar la labor docente y generar un sentido común en donde la labor docente era entendida como una actividad prácticamente metodológica. Por eso están todos obsesionados con eso de las metodologías activas del aprendizaje, creyendo que esas metodologías van a posibilitar por sí sola el desarrollo de eso que entendemos como pensamiento crítico. Y por lo tanto, a través de la despolitización del colectivo docente y de la labor docente, lo que se ha conseguido es que la discusión epistemológica y ontológica desaparezca para dejar como única discusión posible, la discusión principalmente metodológica. ¿Vale? ¿Eso a qué nos ha llevado? A que olvidemos que eso que entendemos como crítica hay que llenarlo de contenido. Y hay que llenarlo de contenido desde cierto posicionamiento. Desde cierto posicionamiento, en este caso de colonial, que nos llevaría a pensar que la institución educativa escolar o la institución educativa formal en cualquiera de sus niveles debiera estar atravesada por los principios o por ciertos principios anticapitalistas, antipatriarcales, antirracistas y anticoloniales. ¿Vale? ¿Qué nos encontramos? Con instituciones educativas formales que incluyen algunas de estas ideas, pero que la traducen solo en cambios metodológicos, pero no en el desarrollo o la construcción de contextos que posibiliten entender que toda labor educativa finalmente termina siendo una labor política. ¿Estoy justo o me queda un minuto para cerrar? Sí, claro. Sí. Entonces, en ese sentido, tenía otras muchas cosas que decir, pero para cerrar, creo que es importante desde la politización de la labor docente, orientado desde eso que podríamos entender una perspectiva decolonial, requerimos de un colectivo docente que entienda que no o que entendamos, mejor dicho, que no solo tenemos que constituirnos en comunidades que resisten al poder instituido, sino que, como diría Catherine Wolf, comunidades que son capaces de reexistir, es decir, de mostrar otras formas de ser y estar en el mundo, en términos concretos, otras formas de vivir el proceso educativo. Pero hay un elemento, y ahora sí con esto termino, que es necesario para que ello ocurra, y es asumir que si queremos construir una institución educativa formal diferente a la que tenemos, requerimos, como diría Silvia Rivera Kunzikanski, de transgredir las normas instituidas. Es decir, la politización de la labor docente conlleva asumir una mirada de transgresión. De transgresión no significa que estemos todo el día haciendo cosas que no tienen que ver con lo que se hace en la escuela, sino de un posicionamiento político que nos permite poner a los niños y a las niñas en el centro, pero no en el centro del centro comercial, sino en el centro del proceso de vida que ocurre al interior de las comunidades educativas. Por lo tanto, el compromiso político y social es un elemento sustancial que nos lleve, entre otras cosas, al reconocimiento de otras formas de vivir, de otras formas de conocer, de otras formas de acercarse al proceso de construcción de conocimiento. Y eso nos lleva, por último, a la construcción de una ciencia con y para la gente, y no una ciencia de espaldas a la gente. Es decir, una ciencia que no confunda proceso científico con comunicación de la ciencia, igual a paper científico, sino una ciencia que se construye junto y con las comunidades. Disculpen si me he excedido,
Muchas gracias y quedo atento para la conversación. Perfecto. Muchas gracias, profesor Alberto, por esta tan importante discusión. Y eso solo refuerza nuestra necesidad de un debate latinoamericano, porque pasa lo mismo en los contextos escolares brasileños, pasa lo mismo en nuestras escuelas de gueto, en nuestras infancias y niñez marginalizadas, racializadas. Entonces, muchas gracias de verdad por sus reflexiones, porque habemos muchos retos, ¿no? En este debate, en este proyecto decolonizador, porque ahora me vienen los aportes de la sociología de la infancia, que necesitamos también aclarar en los contextos escolares, ¿no? Para que las crianças, los niños estén protagonistas, pero de sus vidas, no solo de sus historias. Y las vidas importan, todas las vidas negras, las vidas blancas, las vidas cisgênero, las vidas no cisgênero, ¿no? LGBTQIA+. Entonces, muchas gracias por estas sus aportaciones. Y ahora, entonces, vamos a seguir en nuestras reflexiones con Juan Garzón, ¿no? Entonces, tenemos ahora Juan, que desde Colombia hablará con nosotros. Y, por favor, Juan, siéntase en casa, a vontade. Tenéis 20 minutos, ¿vale? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Me podrían confirmar si ven las diapositivas, la presentación? Sí, lo vemos. Sí, sí. Todo en orden, muy bien, muchas gracias. Entonces, sí, les voy a hablar hoy sobre educación e innovación transmoderna, como una forma también de escapar la crisis, la policrisis que estamos viviendo actualmente. Entonces, básicamente les voy a hablar de tres cosas. De dónde estamos, que es este nexo entre colonialidad y antropoceno. A dónde podemos ir, la transmodernidad como una línea de fuga, como un escape, como una visión de futuro radicalmente alternativa a la modernidad colonialidad, y cómo de pronto podemos llegar allí, que básicamente sería en términos de unas transiciones transmodernas en grandes sistemas, que incluye por supuesto un componente de conocimiento muy importante y por supuesto pues se plantea cambios en términos de sistemas de comida, transporte, energía, etcétera. Entonces, pues es evidente que estamos en una policrisis. Estas tres fotos lo demuestran: las inundaciones alrededor del mundo, los cielos anaranjados gracias a estos incendios masivos gigantescos que ha habido alrededor del planeta, y sobre todo también por la migración extrema que estamos viendo. Esta foto particularmente que ven allí es el tapón del Darién, acá en Colombia, cruzando desde Colombia hasta Panamá, que es una ruta que los migrantes han tomado para moverse al norte, a los países más ricos, pues arriesgando sus vidas realmente, porque es una jungla muy, muy agreste. Ahora, ¿qué es el antropoceno? Es un evento geológico transgresor en el tiempo. Son básicamente los efectos agregados de las actividades humanas que están transformando el sistema terrestre y alterando la biodiversidad, produciendo un registro sustancial de los estratos sedimentarios y el suelo modificado por el hombre. Ahora, ese antropoceno, esta crisis ambiental que estamos viviendo, Bruno Latour la interpreta como la intrusión de una tierra en una forma, tamaño, contenido de actividades sorprendentes que desencadena una triple sensación de desorientación. Primero, en el espacio, no sabemos dónde estamos ubicados realmente. En el tiempo, no sabemos en qué periodo realmente nos encontramos. Y por último, en la identidad, quiénes somos, qué tipo de agencia tenemos, cómo nos enfrentamos a esta novedad, a este nuevo espacio, este evento, pues que es devastador para nosotros. Y este momento histórico, que ha sido categorizado como crisis ecológica o cambio climático, sería mejor entenderlo entonces como una crisis existencial realmente. Es una cuestión de vida o muerte para la especie humana. Y lo que argumento es que eso está pues directamente ligado a la invasión del continente que ahora llamamos América por parte de los pueblos ibéricos. Y que ese evento realmente desencadena tres cosas. Entonces, lo primero es que uno podría determinar que digamos, esto es debatible a los estudiosos del antropoceno como evento geológico. No les gusta asignar una fecha de comienzo de ese evento,
pero podemos ver que el genocidio colonial dejó un sustrato en el sedimento gracias a la disminución del dióxido de carbono. Entonces el genocidio de estos pueblos que fueron colonizados, invadidos en esta época, particularmente en 1610, genera pues muerte tan masiva que efectivamente reduce los niveles de dióxido de carbono alrededor del mundo. Y esto también pues conecta con otras interpretaciones del antropoceno como un plantacionceno, como un euroceno, como la escena de supremacía blanca o el capitaloceno, que muchos autores también refieren. Por otro lado, pues se crea este triángulo colombino. Salen materias primas de estas tierras invadidas hasta Europa. En Europa se convierten en bienes manufacturados que son luego vendidos alrededor del mundo y por supuesto pues todo eso producido gracias a la esclavización de africanos y también la marginalización y explotación de población indígena en nuestro continente. Y eso genera una economía política global, genera una división del trabajo global donde los países más pobres y los más ricos generan una separación absurda. En ese gráfico que ustedes ven ahí en la derecha, básicamente Hickel y sus colegas nos están diciendo que los países más ricos, los países que han sido países imperiales, están usando los recursos de la tierra en exceso de forma desmesurada. Si ven allí, el amarillo es el color que representa los países de ingresos bajos y realmente no registra en esa gráfica ni siquiera. Entonces, claramente, el evento del antropoceno no es producido por la humanidad, sino que es producido por estos países ricos que tienen un pasado imperial. Y Viola Recasens dice una cosa muy, muy impresionante acá, que la alucinación colectiva que permitió creer durante décadas que el American Way of Life, con sus brutales patrones de consumo y contaminación per cápita, podría llegar a universalizarse algún día, parece haberse disipado, obligándonos a asumir una realidad insoslayable. El modelo de desarrollo de los países más ricos no es generalizable en el espacio y ni siquiera es prorrogable en el tiempo. Esto es muy importante para la educación, sobre todo la educación formal, porque nuestros procesos de entrenamiento realmente son dirigidos a la preservación de ese modelo, a adquirir ese estatus de pues la vida de clase media, ese estilo de vida pues consumista, capitalista, industrialista, eficientista, etc. Entonces, este evento del antropoceno, ya ver las consecuencias del antropoceno y ver la emergencia que está produciendo, pues lleva a cuestionarnos este modelo completamente. Y pues claramente, Alberto lo mencionaba, es este paradigma epistémico y el sistema de poder heterárquico que configura la modernidad colonial, que crea estos patrones núcleo-periferia basados en racismo, racionalismo, capitalismo, capacitismo, industrialismo, heterosexismo, eurocentrismo, androcentrismo, etc. Entonces, esa línea abisal que se ha creado a través de esa imposición epistémica, el control epistémico y esa injusticia epistémica que ha hecho una supuesta subespecie superior sobre masas de desposeídos alrededor del mundo, crea unas dificultades muy serias para dialogar a través de esa línea, a través de la diferencia epistémica. Y lo que debemos plantearnos es de pronto una línea de fuga, y esa línea de fuga la planteo acá como la transmodernidad, que básicamente es una cosmovisión minoritaria presente en las periferias de la modernidad colonialidad, que pretenden convertirse en una cultura futura incorporando lo mejor de lo premoderno, lo moderno y lo postmoderno para producir una utopía pluriversal a través del diálogo intercultural horizontal. Y esto es un término sombrilla que agrupa muchos proyectos intelectuales alrededor del mundo, no solo del sur global, no solo de los países pobres, sino también de Europa, Estados Unidos, etcétera, Australia. Y básicamente lo que se plantea la transmodernidad es que pues no hay una historia lineal, ¿no? Lo moderno, lo posmoderno y lo premoderno como visiones de mundo se sobreponen, nunca han sido trascendidas una por la otra, sino que viven como un híbrido actualmente. Y nos invita a pensarnos en términos globales, en términos de verdades consensuadas, en términos de investigación de segundo orden, que es participativa, que es biocéntrica, que nos plantea de pronto una transetnicidad transcultural y sobre todo pues trabajar con inteligencia emocional, mezclando fe, razón e imaginación para producir estos nuevos futuros. Y se plantea también unos proyectos para materializarlo, para operacionalizarlo.
que de alguna otra manera estos son los dos principales, el decrecimiento en el norte global, con una reducción socialmente sostenible y equitativa y una estabilización de la productividad de la sociedad, y el buen vivir, que es esta narrativa que emerge en el Amazonas ecuatoriano en los 90s, de vivir en armonía con uno mismo, la comunidad y la naturaleza, que surge de la base de movimientos sociales indígenas, sobre todo, que es biocéntrico, que es postcapitalista y enfatiza esa coexistencia en multipolaridad, el equilibrio dinámico, complementariedad y, por supuesto, descolonización. Y lo que quiero argumentar también es que es un momento para la utopía, ¿no? La utopía como forma de cambio social, la creación de microutopías territoriales, translocales que se conectan, que no solo se proyectan como al futuro, sino que ocurren en las grietas de nuestro sistema actual, y tratan de formar microinstituciones a través de la praxis, en experimentos de pequeña escala, pluralistas, abiertas a la crítica y en constante reconstrucción. Y pues claramente ese agotamiento, ese encogimiento del norte global, digamos, esta máxima de colonial de que no hay soluciones modernas para problemas modernos, porque la modernidad misma es el problema, ha llevado pues, a muchos autores latinoamericanos particularmente a plantearse estrategias de transformación, que tenemos que, como lo mencionaba Alberto también, pensar en nuestra posicionalidad, en la corpopolítica y la geopolítica. Nuestra ubicación también determina esa posicionalidad, que tenemos que ser desobedientes epistémicamente ante esa razón pues tan indolente, que tenemos que mirar a las prácticas de borde, a las epistemologías del borde que están en el sur global, que debemos negar cualquier comprensión de una historia lineal y debemos entender la historicidad de los fenómenos, que tenemos que formar constelaciones de conocimiento diverso, plural, que tenemos que generar espacios de traducción, donde distintas visiones del mundo interactúan y generan nuevo conocimiento, se integran, hibridan, y tenemos que trascender esa línea abismal con epistemologías del ver. Y por otro lado, pues obviamente provincializar esas epistemologías eurocéntricas. Quiero sobre todo centrarme en la justicia epistémica, que nos lleva a plantearnos quién es un conocedor en nuestros sistemas y qué es el conocimiento. Idealmente acá lo que estaríamos buscando es movernos desde una perspectiva que oculta, que ignora, que erosiona lo no moderno, hacia epistemologías de mosaico, donde distintos sistemas de conocimiento que han sido separados históricamente coexisten, sin sus pretensiones pues, de verdad absoluta, sino que empiezan a entrar en diálogos para eventualmente movernos hacia una epistemología solidaria, donde nosotros hacemos educación y crítica mutua entre distintas visiones de mundo, entre distintos saberes, dando prioridad, por supuesto, a quienes han sido históricamente marginalizados. Y eso me lleva a plantearme que pues esta innovación y educación transmoderna debe acelerar las transformaciones en narrativas, prácticas y reglas particularmente establecidas para movernos a futuros más justos y sostenibles. Esto quiere decir que casi que todos los espacios de educación, todos los espacios de intercambio de conocimiento deberían volcarse ante esta emergencia del evento del antropoceno a cuestionar el modelo actual, a crear estas microutopías localizadas que se conectan globalmente a través de redes, que eso nos lo facilita pues, la expansión de los teléfonos móviles, de las tecnologías de información y sobre todo las redes sociales. Y debemos entender distintas dimensiones de justicia y generar distintas prácticas para poder avanzar este proyecto de justicia epistémica para poder responder tanto a la emergencia social como a la emergencia ambiental, que realmente pues puede tener consecuencias muy, muy serias para la humanidad como especie. Entonces, enfocándome en narrativas, quiero dirigir su atención a este movimiento literario de ficción que se llama Solarpunk. Entonces, alrededor del mundo están surgiendo estas visiones de un futuro deseable, de hecho, trascendiendo un poco el cyberpunk de los 70s y 80s, que era una respuesta al neoliberalismo que mostraba estas megaciudades no absolutamente sucias, llenas de alta tecnología, hologramas, etc. Y ahorita nos estamos moviendo de pronto a unas narrativas que son futuros especulativos,
que se materializan pues en estas imágenes, también en historias, palabra escrita, que nos presentan un futuro donde la humanidad logra equilibrio natural, logra equilibrio entre las comunidades, y genera entonces unas visiones muy interesantes, muy potentes para mover a la sociedad en otras direcciones. Cabe resaltar que la primera compilación de Solarpunk se publicó en Brasil, creo que ya más de una década atrás, y pues esto nos facilita generar esas visiones que necesitamos también para trascender. Disculpas acá por la imagen, pero otro modelo muy interesante ya para hablar de transformaciones en las prácticas son las ecoversidades, que están surgiendo alrededor del mundo y están conectándose en redes globales que buscan precisamente reconectar, reimaginar y regenerar, y generan unos programas educativos muy, muy interesantes que cuestionan el sistema, que realmente opera en los bordes y conectan personas interesadas para generar estas transformaciones que son tan necesarias. Nuevas relaciones con la naturaleza, nuevas relaciones con lo no humano, nuevas relaciones entre humanos, y generando transformaciones de prácticas y nuevas visiones. Por otro lado, también dirigir su atención a las universidades interculturales indígenas acá en Latinoamérica, que son muchas y también están conectadas en redes. Este caso particular que muestro ahí es la página web de la Universidad Intercultural Indígena en el Cauca, acá en Colombia. Y como pueden ver, pues tienen sus programas, cómo se piensan. Por ejemplo, ahí hay dos, la revitalización de la madre tierra y el buen vivir comunitario. Entonces son programas educativos que tienen cierto reconocimiento formal. El Ministerio de Educación acá en Colombia reconoce a esta universidad como una entidad de educación superior y generan títulos validados por el Estado en estas nuevas formas no modernas, yo diría transmodernas de entender el mundo, en donde, por ejemplo, enseñan química de la madre tierra, que es una concepción totalmente distinta a la química que se enseña en una entidad de educación superior formal en términos occidentales, donde sus profesores son activistas, que se mueven a las comunidades, que hablan 6 idiomas indígenas, que cuando hay que hacer, bloquear una vía para exigir al gobierno generar cambio, pues lo hacen. Entonces son otras formas de entender la labor del docente, otras formas de entender el estudiante, la reunión, por ejemplo, en Mingas, en una maloca, que es un espacio sagrado de toma de decisiones. Entonces se vuelven otras prácticas, otras narrativas, y estas a su vez influencian reglas. Entonces la presión que hacen estas entidades, la presión que hacen estas redes, eventualmente puede llegar a desestabilizar las leyes de un país para poder movernos a otros futuros distintos deseables. Y por último, quería dirigir su atención a los movimientos sociales acá en Latinoamérica, particularmente las redes guardianes de semillas, que son muy cercanas a mi corazón. Mi trabajo doctoral fue sobre ellas, y acá este caso específico es la red de semillas del Ecuador, que generan unos procesos muy interesantes educativos. Tienen esta plataforma madresemilla.com, que es una página web donde pueden producirse cursos masivos en línea. Entonces ellos han producido un currículo completo, más de una docena de cursos, si no estoy mal en este momento, que son pagos. Ustedes pueden matricularse, hay que pagar una matrícula como cualquier entidad educativa, y les permite acceso a estas formas educativas donde se plantean distintas formas de relacionarse con la comida. Por ejemplo, tienen este curso de menstruación consciente, tienen esta construcción de estufas ecoeficientes. Entonces empiezan a diseminar conocimiento también para permitir que otras personas alteren sus prácticas, alteren sus narrativas. Lo mismo ahí a la derecha ustedes ven Radio Semilla, que es su podcast, que lo pueden encontrar en cualquiera de las aplicaciones de podcast que estén usando. Y, por ejemplo, ahí hay un episodio específico sobre los derechos de la naturaleza. Entonces, estas plataformas, estos movimientos sociales son productores de conocimiento
están generando estas infraestructuras muy flexibles, ágiles, online, para poder diseminar estas ideas transmodernas que alteran la forma de nosotros pensarnos, de pensar pues, nuestra relación con la naturaleza, obviamente, y pensar el futuro. Adicionalmente, quiero resaltar lo importante que ha sido WhatsApp en la conformación y la circulación de conocimiento, no solo en esta red de guardianes de semilla, sino a nivel Latinoamérica. Cualquier persona puede entrar a estos grupos, a estos chats masivos de WhatsApp, donde constantemente se comparte conocimiento y constantemente se construye conocimiento. Eso puede ser algo tan básico como una pregunta sobre un hongo, sobre una plaga que un campesino encuentra en su finca, como debatirse, pues lo que hablábamos, el antropoceno como un evento, la crisis, como este apocalipsis que se siente como en cámara lenta. Entonces se generan estas infraestructuras muy ágiles, programas no tradicionales de educación y avanzando estas agendas transmodernas. Muchas gracias, quedo atento a sus comentarios y pues estoy muy emocionado de ver cómo funciona entonces nuestra conversación. Muchas gracias, Juan, por sus consideraciones y sobre todo por llamar nuestra atención para la necesidad de distintas visiones del mundo que puedan desconstruir los universalismos, los naturalismos que eram tão caros aos projetos colonizadores, ao próprio projeto da modernidade. Então, é muito oportuno que vocês tenham que nos chame a atenção num mundo de tantas distopias. Necessitamos, claro, de las utopias e utopias que nos permitam resistir, nos reconectar com a natureza. Então, é muito grave, muito sério e muito oportuno que hagamos uma justiça epistêmica, sim. E por hora, hoje por la mañana, nós também discutimos como que a comunidade científica pode decolonizar as epistemologias também. Então, como decolonizar nuestro labor docente, como decía el profesor Alberto también. Entonces es un reto para ahora, no más para mañana, es para ya. Entonces sí, claro que sus aportaciones de transmodernidad son muy necesarias y claro que las preguntas, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿A dónde podemos ir? ¿Y cómo llegar ahí? ¿Cómo llegar ahí? Entonces, creo que hemos tenido un poco de iniciativas, por ejemplo, en la universidad, en Univale, con editales gubernamentales y con esfuerzos también de la propia universidad, por ejemplo, con nuestra licenciatura intercultural indígena, con una turma que ya se ha formado en pedagogía guaraní para actuar en sus escuelas indígenas en las comunidades que cercan la universidad. Entonces, hagamos esfuerzos conjuntos, ¿no? Y de nuevo, esfuerzos conjuntos latinoamericanos para que empecemos a construir este mundo ahora, ¿no? Con urgência. Entonces, muchas gracias. Y ahora, entonces, vamos a ouvir um pouco de português com a professora Márcia Alves da Silva. Vamos ouvi-la com muito prazer, com muita alegria também, as suas considerações, as suas experiências e toda a contribuição que você pode nos dar neste momento também. Seja bem-vinda, fique à vontade, sinta-se em casa. Obrigada, Ana Cláudia. Me escutam bem? Sim, tranquilo. Obrigada. Boa noite a todas, todos e todes. É um prazer enorme poder estar aqui nessa mesa, né, fazendo esse diálogo com vocês.
eu quero começar assim parabenizando a iniciativa desse evento, sabe? Eu gostaria de fazer esse destaque assim no começo da minha fala, porque eu vi aqui que agrega vários programas de pós-graduação, né, de várias universidades do estado de Santa Catarina, e além de ser esse esforço em conjunto, a temática do evento, né, um evento que se propõe dentro dos programas de pós-graduação do Estado, discutir, problematizar as questões que envolvem a colonialidade e a decolonialidade. Eu parabenizo não só pela iniciativa de um evento, porque as universidades, né, a gente promove muitos eventos, mas eu acho que essa temática, né, essa temática ela é potente, ela é uma temática forte e ela exige coragem, né? Porque quando a gente se propõe dentro de uma instituição de ensino, né, de uma universidade, discutir o tema da colonialidade e da decolonialidade, por si só, a gente está se propondo a bater de frente, né, ou fazer um enfrentamento às epistemologias tradicionais, às epistemologias hegemônicas, né, a uma perspectiva de conhecimento que ocidentalizado, né, androcêntrico, que se torna hegemônico, né? E que marca, enfim, a construção das universidades latino-americanas, das universidades brasileiras, que compõe, né, uma visão, um padrão, digamos assim, que foi normatizado de ciência, né? Poderia se construir ciência de tantas outras formas, né? Mas esse processo de colonialismo, né, e que se transforma e se reconfigura e se aprofunda nesses processos de colonialidade, no qual hoje a gente ainda, querendo ou não, a gente acaba, né, sendo alimentado pelo processo e né, alimentando esse processo chamado colonialidade, as universidades estão encharcadas, né? Então, até hoje, a gente acaba muitas vezes reproduzindo os nossos clássicos, né? Quem são os nossos clássicos, quem são os nossos teóricos, se não são construções advindas desse processo de colonialidade. Então, por dentro das instituições universitárias, a gente conseguir fazer esse debate, eu já encaro por si só como um grande ato de coragem, né? Então, eu me sinto assim muito bem de estar aqui com vocês, espero de alguma forma poder contribuir, e foi ótimo escutar e assistir os palestrantes que me antecederam, né, que trazem as suas experiências a partir dos seus lugares, dos seus campos de atuação e que, né, vão colaborando para a gente entender e fazer esse diálogo que ele é tão diverso. Bom, na minha fala eu vou também, né, me concentrar, não teria como fazer diferente, eu vou aqui trazer um diálogo com vocês a partir da minha experiência, né, dentro da universidade, a partir do meu lugar de fala, a partir da minha formação. Como a professora já anunciou na apresentação, eu trabalho com pesquisas feministas, eu trabalho no campo dos estudos de gênero já há um tempo, né? E foi a partir desse lugar, a partir dessa formação minha inicial, que é no campo da sociologia, então eu venho da sociologia, eu venho de uma formação de cunho mais marxista, então eu venho da sociologia do trabalho, né? Então a partir desse lugar é que a gente, né, é que eu consegui construindo, né, fazendo, estabelecendo uma crítica ao capital, às estruturas do capitalismo a partir, né, da luta de classes e desse campo, e foi a partir desse lugar que, no segundo momento, eu fui conhecendo, me aproximando, incorporando os diversos feminismos, né? Porque hoje a gente já fala feminismos no plural, porque são, enfim, diversas vertentes, né, que a gente pode estar utilizando para pensar as questões de gênero e o papel, enfim, das mulheres e das docentes, né? Então, como professora de pós-graduação no campo da educação, né, aqui como vocês, né, que compõem aqui o evento da mesma forma, os nossos estudantes da mesma forma, a gente está pensando aqui, né, é um evento na área da educação, então a gente está pensando qual é o papel da educação, né, na formação de homens, na formação de mulheres, nas várias identidades sexuais, como pensar nessa diversidade e no papel da escola nesse contexto, né? Então, eu, como vários e várias de vocês aqui, trabalho há um bom tempo com formação de professores e a gente busca, então, a partir, né, desse lugar, incorporar
esse olhar de gênero na formação de professores e no papel da gente enquanto formador e de que forma a instituição escolar ela pode estar incorporando, reproduzindo uma forma de educação mais equitativa, né? Nem vou dizer igualitária, porque ninguém está pregando igualdade, né? Mas uma equidade aqui, né? De que a escola possa se transformar numa instituição realmente que trabalhe nessa perspectiva. Bom, as nossas dificuldades são múltiplas, né? São múltiplas, tanto no sentido da gente buscar olhar para essas questões de gênero, né? Como no sentido da gente pensar numa ciência, né? Num conhecimento científico decolonial, né? Então, são eu me coloco um pouco assim, né? Nesse lugar que vai tentar transitar por esses espaços e, de certa forma, a partir desse movimento, eu chego, então, nessa perspectiva de um pensamento, diríamos assim, de uma epistemologia, né, decolonial, como sendo, né, o que a gente deseja estar construindo, né, porque a gente não tem isso pronto, a gente está construindo essa caminhada. Bom, alguns conceitos, enfim, eu fui, né, incorporando e venho dialogando, assim, né, e para pensar a questão das mulheres, para pensar as questões de gênero, né, e dentro desse universo do trabalho, mas também pensar a questão do trabalho docente, né. Então, quando a gente fala de formação de professores, muitas vezes a gente já usa o masculino, né, mas na verdade nós estamos falando de um universo que ele é majoritariamente feminino, né? Então, eu trabalho já há 20 anos na docência aqui na UFPEL, no curso, mais diretamente no curso de pedagogia, nível de graduação, né? Mas também em várias licenciaturas daqui da universidade, que a gente, né, tem disciplinas, enfim, que os professores vinculados à faculdade de educação acabam atendendo, né? As chamadas disciplinas pedagógicas, né? E isso nos coloca, então, num universo de formação de docentes de várias áreas de conhecimento. E o que a gente percebe, na verdade, é uma reprodução, né? A gente vem entendendo, de certa forma, que a universidade ainda precisa, né, ter um bom caminho para romper com essa visão que ela é androcêntrica, com esse conhecimento que ele ainda está baseado, né, nos princípios da colonialidade. Então, a gente ainda tem um longo caminho pela frente. No caso do Brasil, até a questão da língua, né, a professora Ana Cláudia falou, agora nós vamos ouvir um pouco de português, enfim. Então, a língua ela é um exemplo claro, né, para a gente desses processos de colonialidade ao qual, né, o nosso continente, de uma forma geral, ele, né, ele está marcado por esses processos. O Brasil é o único país, né, da América Latina que fala a língua portuguesa, e isso nos coloca também numa situação, né, singular em relação aos demais países. No entanto, todos nós, né, tanto os que falam espanhol quanto os que falam português, a gente está, né, a nossa própria língua, ela demonstra, né, a dimensão do processo de colonialidade da forma que ele está posto, né, nas nossas culturas, nos nossos seres, nos nossos corpos, nas nossas identidades sexuais também, né? Então, pensar, né, as questões de gênero a partir, né, ancoradas no conhecimento produzido sobre as questões da decolonialidade, eu acho, assim, para mim, pessoalmente, tem feito assim todo sentido, né? A partir do momento que eu comecei a estudar um pouco mais, porque eu estou, né, aprendendo ainda, acho que todos nós, né? A gente está sempre aprendendo. A gente vai eu tenho conseguido, né, montar algumas pecinhas desse quebra-cabeça que ainda tem muito a caminhar. Eu queria falar para vocês um pouquinho, aí me avisem do tempo, né? Mas eu queria falar um pouquinho sobre a questão das metodologias, né? Pensar um pouco nesse campo de pesquisa metodológico, que aqui a gente está falando, né? É uma fala aqui entre pesquisadores, pesquisadoras, nós temos estudantes aí assistindo, então a maioria de nós, né? Como a gente está nesse universo aqui desse evento do campo da pós-graduação, então a gente não tem como a gente não se colocar enquanto essa figura, né, de pesquisador, pesquisadora, enfim, pessoas que estamos trabalhando, atuando em pesquisas, né? Então, quando a gente fala em pesquisa, no campo da pesquisa, a gente está falando na construção de conhecimento científico. E eu queria, né, trazer um pouco essa questão para vocês do universo das metodologias.
Hoje de manhã eu ainda estava numa disciplina na pós-graduação, com uma turma minha, e onde a gente falava exatamente sobre isso. Bom, como é que a gente vai fazer, no nosso caso, né, no caso do meu campo de estudos, como a gente pode fazer uma pesquisa de cunho feminista se a gente não pensar nas metodologias, né, na construção de ferramentas metodológicas que possam apontar para a construção desse novo conhecimento, de um conhecimento que realmente incorpore as trajetórias das mulheres, as suas invisibilidades que são históricas, né? Nem vou entrar aqui no campo do patriarcado, o que o patriarcado historicamente tem feito, né? Com todos os saberes das mulheres, enfim. Então, a gente precisa, e na questão da decolonialidade de uma forma geral, eu penso que sejam os desafios da mesma forma. Nós precisamos pensar em novas metodologias que possam apontar a possibilidade da construção de novos conhecimentos, né? Já que a gente já sabe que os conhecimentos hegemônicos que transitam aqui, né, pelos nossos programas, pelos nossos cursos, pelas nossas instituições, ele é um conhecimento que ele não dá conta efetivamente, né? Ele normatiza, ele padroniza, ele pensa e alimenta um padrão, né, de pessoa, de estética, né, de conhecimento, que ele não responde às nossas necessidades, né, as nossas necessidades, inclusive enquanto nação, né, as nossas culturas locais e também na inter-relação, enfim, com as estruturas macro. Bom, eu venho trabalhando no campo das metodologias no que se refere à pesquisa, das metodologias de cunho qualitativo e, mais especificamente, as narrativas e as histórias de vida. Né? Por quê? Porque eu tenho visto assim que essa é uma metodologia que pode, né, dar uma oportunidade, que pode dar uma visibilidade, na verdade, às trajetórias de vida das mulheres, né, sejam de que grupos forem. Essa é uma forma, né, a partir da narrativa, do campo das memórias, a partir de algumas, né, tem vários campos aí, nós temos a pesquisa, a formação, as histórias de vida, a história oral, enfim, tem várias metodologias que trabalham no campo da memória, das narrativas. A gente pensa, enquanto grupo de pesquisa, inclusive, né, não é um pensamento só meu, assim, mas também do grupo de pesquisa que eu faço parte, de que o uso das narrativas ele é importante e uma forma da gente conseguir desenvolver outros conhecimentos que a ciência, né, cartesiana, que a ciência hegemônica e os seus métodos, né, de um saber único, pela busca da verdade, como se uma verdade fosse única, né, a ciência tradicional, ela simplesmente afasta, né, a subjetividade, afasta a sensibilidade, afasta saberes, né, que as pessoas têm, né, que faz parte da vida, né, é parte da vida que acaba sendo afastada do conhecimento, né, e o que passa a ser considerado ciência é um saber baseado na racionalidade, na quantificação, né, e são características que simplesmente não incorporam, né, o que realmente as mulheres fazem, as mulheres pensam, elas sempre estiveram ao longo da história presentes e quase sempre invisibilizadas, né? Até quem trabalha em sala de aula deve saber, né? Quando a gente pega um livro para ler, muitas vezes as alunas, os alunos, a gente já reproduz o autor, muitas vezes é a autora, né? Mas os autores também são conhecidos, os autores e as autoras, pelo sobrenome, né? Isso é uma questão também, né, que faz parte da linguagem acadêmica, esse sobrenome que invisibiliza, na verdade, quem são as pessoas. Muitas vezes são autoras que escrevem, e a gente ainda, né, nomeia como sendo o autor desse texto, o autor desse livro. Então, enfim, esse pensamento decolonial, ele nos provoca, né? Ele vai nos provocando e trazendo questionamentos que eu acho que são fundamentais que a gente tem, de rotinas, né? De rotinas na docência, no trabalho, na escrita acadêmica, na produção científica, rotinas que a gente incorpora e que, né, muitas vezes a gente reproduz sem nenhum tipo de questionamento. E acaba alimentando essa ciência que pouco responde, né, à nossa realidade, ao nosso contexto. Bom, eu venho de um campo da educação popular e gostaria de falar um pouco isso também, né? Paulo Freire, né? Ele deixou um brasileiro, né, que deixou uma obra imensa, que alicerça um campo de estudo chamado Educação Popular, é uma obra vastíssima, há freirianos no mundo inteiro, né, então é uma obra que está sempre sendo revisitada, que está sempre sendo reformulada, sempre tem acréscimos, né, tem muita produção, e eu acho que não tem como não aproximar, né, pelo menos eu penso assim, né, a partir da minha trajetória, a educação popular do pensamento decolonial, né, então eu acho que a educação popular, de certa
certa forma, ela já abriu as portas, ela já vem nos mostrando que a ciência hegemônica, a ciência, né, tradicional, alicerçada nos moldes, né, construída nos moldes androcêntricos, eurocêntricos, ela não dá conta realmente do tipo de escola, do tipo de construção, né, de cidadão, de cidadã que a gente quer construir. Embora eu também questione muito esse conceito de cidadania, que a gente sabe que ele também tem origem na sociedade moderna, né, ele tem toda uma construção, inclusive a visão, né, de cidadão, nem sequer incorporava as mulheres nessa perspectiva, né? Tanto que a gente sabe, o principal documento, né, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, o próprio título já dizia que as mulheres não eram consideradas cidadãs. Né? Então, o principal documento que instaura esse processo de modernidade não nos inclui. Mas, enfim, a questão do papel da educação popular nisso, ele já, né, a partir de toda a história do próprio Paulo Freire, daquele contexto no Brasil no qual ele enfrenta, ele já vai dar um caráter, né, ele já vai com a crítica à educação bancária, né, na qual ele chamava o ensino tradicional, ele já vai apontar, né, por uma crítica muito profunda e de cunho epistemológico mesmo, né, ao currículo, à prática docente, à forma como as escolas elas se organizavam e se organizam, né? E se organizam até hoje, porque a escola praticamente não muda de lá para cá, né? E, infelizmente, a gente continua lidando com o mesmo padrão, né? Mas a educação popular, ela já traz alguns questionamentos e algumas contribuições que eu acho muito importante, né? E que o pensamento decolonial, né? Essa outra epistemologia, ela, de certa forma, eu vejo um diálogo, uma aproximação bem forte, bem profícua entre essas construções. No campo da decolonialidade, aproximando com o feminismo, tem algumas autoras latino-americanas que vêm já desenvolvendo uma construção nesse sentido. Né? A, eu destacaria a Luz Maceira Ochoa, que ela cria, né, ela desenvolve uma obra bem potente no que ela chama de pedagogia feminista, e ali ela lança algumas ideias, levanta algumas, né, uma base de sustentação, digamos, né, alguns elementos importantes para a gente pensar nessa construção do que viria a ser essa pedagogia feminista. A gente tem algumas autoras como a Cláudia Corol que vão trabalhar a ideia da pedagogia popular feminista, então ela vai aproximar, né, e partir da obra do Paulo Freire, trazer a educação popular para esse campo e avançar daí, né, pensando, bom, a gente pode pensar numa pedagogia, né, feminista a partir e dialogando com a educação popular. E a gente tem o feminismo decolonial, né? Então vai ter diversas autoras também contribuindo, a gente já tem autoras, e tem várias na América Latina, trazendo também essa construção que a gente já pode chamar de um campo, né? de um campo dentro desses vastos feminismos, como eu falei no início para vocês, que a gente tem esses feminismos no plural, né? Então, a gente pode com certeza já nomear como tendo um campo importante de estudo chamado feminismo decolonial. Né? Então, a gente vai ter a Julieta Paredes, a Oxi Curiel, a Maria Galindo, a Maria Lugones, enfim, tem várias, né, autoras contribuindo para esse sentido. O que a gente percebe, pelo menos no Brasil, né, a partir da prática docente de pesquisadora da gente, ainda é um campo muito incipiente. Né? Então, é algo que a gente precisa ainda estar trazendo para a universidade. É uma luta a ser travada, né, nas nossas práticas docentes e nas nossas práticas de pesquisa e nas nossas orientações com orientandos e orientandas. Enfim, é um caminho ainda, né, a ser percorrido. E muito difícil, né? É uma luta epistêmica aí a ser travada. Mas eu penso que esse seja o caminho, né? Eu acho que no que eu venho fazendo, no campo de estudos que eu venho construindo, pensando na formação da professora, que ela tem gênero, né? Que ela é uma mulher, no curso de pedagogia especialmente, ele é uma profissão encharcada, né? Ela é uma profissão construída, encharcada dessas relações de gênero.
né? Muitas vezes a professora ela ainda é discriminada dentro da escola porque ela trabalha com criança, porque ela trabalha com a infância, então ela é infantil porque ela trabalha com criança. A maioria dos nossos estudantes nos cursos de pedagogia são formados por mulheres, né? Os homens não se interessam por fazer esse curso porque é um curso ainda vinculado ao cuidado, né? Já que trata com criança, então as mulheres é que são maternais, as mulheres é que são mães, cabe a elas o cuidado, então é elas que vão ser pedagogas. Então ela é uma profissão, né? Uma profissão docente de uma forma geral. Eu não diria que é só na pedagogia, né? A gente pode fazer essa leitura numa quantidade bem grande aí de áreas de conhecimento. No entanto, na pedagogia ela é mais latente, ela é mais visível, ela é facilmente visível essa relação entre o ser, né, o ser feminino, o ser mulher, nessa lógica patriarcal, então, que alimenta, né, os mais diversos, utilizando dos mais diversos elementos que vêm das igrejas, que vêm da questão religiosa, que vêm das próprias estruturas da própria escola que acaba, né, alimentando essa visão. E a gente precisa romper com isso de alguma forma, né? E eu penso que esse caminho da decolonialidade ele pode nos trazer bons frutos para romper com essas visões que são extremamente preconceituosas, né? Que têm causado enormes violências às mulheres e que a gente, né, que a nossa sociedade muitas vezes acaba naturalizando, né, nas suas práticas. E as universidades, muitas vezes, elas alimentam essa naturalização e reforçam, né, inclusive com as próprias ciências que a gente vem produzindo, com as nossas pesquisas, com as nossas orientações, com as teses, dissertações que a gente vem produzindo, muitas vezes a gente está reforçando esse conhecimento e essas práticas, e isso a gente precisa romper. Então, eu venho, né, não sei se colaborei aqui com a minha reflexão rápida com vocês, mas eu venho desse lugar, né, olhando mais, né, realmente para as questões que envolvem gênero, especialmente com as mulheres, com as narrativas de mulheres, venho pensando, né, na decolonialidade, relacionando com as questões feministas. No entanto, é claro que o pensamento decolonial tem tantas outras possibilidades, que inclusive, né, os outros professores bem colocaram aqui. Esse tem sido assim, as reflexões que eu venho levantando. Talvez eu traga, Ana, mais perguntas do que respostas, viu? Obrigada. Claro, mas é isso que a gente quer mesmo. A gente organiza o simpósio com a prerrogativa da discussão mesmo, da troca, né? Então, tudo que você fala só me lembrava muito do que já dizia o Michael Apple, né, nos anos 80, no final dos anos 80, que a respeito, né, do trabalho docente, que se a gente não percebe as conexões entre classe e gênero, né, eu já dizia isso, né, a gente nunca vai compreender nem a história e nem as tentativas atuais para racionalizar a educação, né, e a própria ideia do trabalho de ensinar. E o que você me fala agora, Márcia, tem muito a ver com aquilo que falava o professor Alberto no começo da palestra, né, no começo desse painel, quando ele dizia que na ditadura chilena o grande objetivo era despolitizar o trabalho docente. Então, a gente tem uma tradição no Brasil que não só despolitiza o trabalho docente, como também quer tirar o gênero, desgenerificar, né? Ou seja, foi muito importante você chamar a atenção para esse olhar de gênero, não só para dizer que o processo de feminização é simplesmente por conta da maioria das mulheres estarem na docência, mas é um processo que tem a ver com os atributos socioculturais, com uma construção de feminilidade, né? Então, é muito Exatamente. importante, né, a tua discussão, a tua experiência, né, professora Márcia, no campo da educação popular. Então, tudo isso que você nos trouxe fecha com chave de ouro a nossa conversa aqui, porque é como você disse inicialmente, né? Exige coragem mesmo, porque falar de decolonialidade, muitas vezes, num campo que é extremamente colonizador, numa academia, num espaço que se pretende elitizado, branco, adultocêntrico, cisgênero,
masculino, né? Então, falar da universidade brasileira, falar da universidade latino-americana, das universidades, né? Pensando essa pluralidade, essa diversidade étnico-linguística e tudo mais. Então, exige claramente coragem, mas remete também a toda uma discussão que a gente está fazendo aqui nesse simpósio, que tem a ver com a maneira como a gente enfrenta as epistemologias com as quais nós nos abraçamos, né, para fazer a docência. Então, de fato, quando você nos coloca a importância de pensar o uso das narrativas, de olhar para a nossa prática docente e perceber que narrativas são essas que se constroem. Se muitas vezes nem os nossos sujeitos de pesquisa, quando a gente faz uma dissertação, quando a gente faz uma tese, a gente nem racializa o sujeito de pesquisa. A gente nem olha para o gênero, nas identidades de gênero, a gente não olha para as identidades queer. A gente não pergunta isso para o nosso sujeito de pesquisa, a gente já toma como pressuposto que ele é branco, que ele é cisgênero, a gente já toma como pressuposto, né, a sua orientação sexual, a gente não pergunta para esse sujeito. Então, como fazer uma epistemologia decolonial se a gente ainda segue um padrão colonialista de ciência, né? Então, de fato, é nesse momento que entra as epistemologias feministas que você traz, né? A tua fala vem muito nessa direção de pensar o quanto já dizia Sandra Harding, né, e outras, que o ponto de vista importa, né? A própria Lu Gomes, quando você chama atenção para o fato de que ela também critica aquele privilégio epistêmico do homem ocidental, né? Isso é muito decolonialista, né? Ou seja, desconstruir a universalidade de ser mulher, né, na academia, de ser professora. Então, se deixar, eu vou ficar falando um monte aqui, né? Porque de fato me toca demais essa questão, porque na verdade, né, gente, já chamando aqui para o bate-papo, o quanto nós temos ainda uma narrativa, um modelo positivista de ciência, né, muito apegado ainda aos padrões lineares, a uma escrita ainda muito cartesiana, né, então a gente não conseguiu ainda dar esse salto. Então vejo que, apesar dos nossos avanços, é claro, mas ainda existe, penso eu, essa herança, né. Então, eu já vou dar prosseguimento agora a uma outra dinâmica nossa aqui nesse painel. Nós, infelizmente, não vamos poder contar com o professor David. Ele teve imprevistos na região onde ele está, ele não conseguiu se conectar. Então, a gente fecha aqui essa exposição oral, mas agora vamos ao debate, né? Então, eu vou pedir aqui ao professor Alberto, né, que a gente retome um pouco o debate inicial que ele fez, né, sobre essa prerrogativa do quanto nós somos colonizados em relação ao nosso território, ao nosso corpo, os próprios contextos educativos também que nos colonizam muitas vezes, né? Então, eu lhe pergunto, né, a gente está falando tanto aqui sobre a maneira e a necessidade da gente decolonizar as epistemologias. No campo da infância, é possível? Você vê a possibilidade da gente pensar ferramentas e metodologias do ponto de vista de uma epistemologia para a infância decolonial? O que o senhor poderia falar para a gente nesse sentido? A partir também da sua própria experiência. Não sei se me fiz entender no português. Creo que sí, creo que entendí. Vamos a ver si respondo a lo que preguntaste o a otra cosa. Sí, sí. Mira, es difícil no asumir que sí es posible. Es decir, creo que si por algo estamos acá, es porque asumimos que esa posibilidad es real, porque la vivimos, la vivenciamos, aunque sea de manera marginal y de manera minoritaria. Entonces, lógicamente, pensar en una epistemología decolonial más ligada a las infancias nace del sueño de vivir junto con dichas infancias, ¿no? Pero hay un elemento central que para mí es muy importante destacar desde el punto de vista de la labor educativa, la labor social, cultural, política también, pero en el ámbito que me toca, en la labor educativa. Y es que asumamos todos y todas y todes
que el proyecto civilizatorio de la modernidad está en cada uno de nosotros. Es decir, existe la posibilidad de la construcción de un nuevo horizonte, pero ese nuevo horizonte se inicia desde el reconocimiento que el capitalismo está en nosotros, que el racismo está encarnado en nosotros, que el patriarcado está en nosotros y nosotras, en todos y todas, y es desde ese reconocimiento donde podemos iniciar. Yo ahí veo el inicio, Pero hay otro elemento central que creo que nos permite seguir caminando, Puedo estar muy equivocado, pero mi experiencia me dice que la única posibilidad de reconocernos en ese proyecto civilizatorio de la modernidad que dificulta la construcción de otras epistemologías, lo que permite seguir caminando es la diversidad. Es decir, el poder conjugar comunidades educativas muy diversas, desde todas las dimensiones de lo humano, porque es desde esa diversidad donde el otro y la otra nos reconoce encarnando principios que decimos no reproducir. Entonces, para mí esos dos elementos son muy relevantes, ¿no? Asumir desde dónde hablamos a pesar de nuestras buenas intenciones y por otro lado, entender que las comunidades deben ser muy diversas desde todo punto de vista. Y en ese sentido, en el trabajo con las infancias, desde el punto de vista más conceptual, teórico, eurocéntrico, nosotros estamos pasando, ¿cierto?, desde lo que podríamos denominar el paradigma, en esa cosa que es muy criticable, ¿no?, de la formación ciudadana, que está muy de moda en Chile, ¿vale? Pero hemos ido caminando o estamos intentando caminar desde lo que conceptualmente, desde cierto punto de vista eurocéntrico, se ha denominado el paradigma premoderno, el paradigma comunitarista y el paradigma poshumanista, ¿no? Sí, creo que ese tránsito es muy relevante porque muchas comunidades educativas que trabajan con las infancias se han quedado en esa lógica comunitarista en donde el colectivo de niños y de niñas es considerado, es respetado, es legitimado para decidir aquello que los adultos creemos que es importante decidir. Hay un salto, hay un salto que es relevante, que es que en Chile llamamos los jardines infantiles, puede ser la escuela en general, tiene que salir a la comunidad. Tiene que dejar de pensar de que la comunidad venga, que también debe venir, sino que el jardín debe construirse de cara a la comunidad. En algo tan simple como es la construcción de un huerto escolar, en algo tan simple, el mero hecho de no hacer el huerto escolar de la reja hacia adentro, sino hacer el huerto escolar de la reja hacia afuera, ¿vale?, permite que la gente que está en el afuera establezca un diálogo con los niños y las niñas. A partir de ese huerto, sí son cosas, porque muchas veces se nos acusa de excesivas abstracciones o teorizaciones. No, esa teorización y esa conceptualización tiene una operacionalización concreta en el devenir de la convivencia con las infancias. Y en este caso concreto tiene que ver con trabajar no hacia dentro de la comunidad educativa, sino hacia afuera. Porque el afuera permite nuevos diálogos con esa diversidad, sobre todo en un contexto educativo conformado a partir de guetos, en donde solo conversamos los que tenemos ciertos criterios comunes que compartimos. Entonces, cuando sales hacia afuera, eso permite que ese segundo elemento con el cual yo empecé, que es el tema de la diversidad en su sentido más amplio, pueda hacerse presente en esa comunidad educativa. No sé, Ana, si por ahí tienes... Sí, sí, claro. Porque uno de los caminos posibles es la producción de la diferencia. Y si la escuela no abraza la diferencia, seguimos en nuestros proyectos colonizadores. Entonces, es hacer la tarea de casa, ¿no? Abrazar la diferencia de verdad. ¿Y qué piensas, Juan, de eso? ¿Cómo que en sus investigaciones
con las discusiones de la sustentabilidad, puede pensar una posibilidad de inclusión del diferente, de lo diverso en este paradigma. Pues lo mencioné en el trabajo de Boaventuras de Sousa Santos, el ejercicio de traducción y la apertura de zonas de contacto. Creo que eso es el punto fundamental, que son espacios donde se reconoce la incompletud mutua del conocimiento, de distintos sistemas de conocimiento. Un ejemplo concreto que puedo dar de nuevo con las redes guardianes de semillas, hablando no tal vez inmediatamente de educación, pero sí de esos espacios de fricción entre distintas visiones de mundo y epistemologías, se podría decir, ontoepistemologías, en donde, por ejemplo, estas redes han sido capaces de desestabilizar la legislación nacional de semillas, particularmente en Ecuador, Venezuela y en Colombia, tal vez en menor medida, pero es a través de procesos también de construcción colectiva de conocimiento de las comunidades, de cómo estos guardianes de semillas reevalúan y también transmodernizan sus formas de entender la actividad de cuidado, intercambio de esas semillas, pero también cómo empiezan a interactuar con la sociedad y con aliados en gobierno, que son espacios pues obviamente supremamente occidentales, eurocéntricos, racionalistas, etcétera, para desestabilizar esos espacios. Entonces se abren espacios de diálogo a través del activismo, a través de yo diría, del fortalecimiento de estas prácticas. Entonces ellos crean visiones muy atractivas, poniendo otra vez la importancia de las narrativas que mencionaba Marcia, también, por ejemplo, la narrativa de la soberanía alimentaria, la narrativa del buen vivir y la narrativa de un espacio tal vez de participación más amplio de la sociedad en la creación de legislación, mientras fortalecen sus prácticas de cuidado de semillas, mientras empiezan a tal vez a generar mayor conocimiento sobre prácticas como, por ejemplo, la crianza mutua, la crianza recíproca andina, que son distintas formas de relacionarse con la naturaleza. Tal vez un poco al punto, algunos puntos que mencionaba Alberto sobre que yo los interpretaba como tratar de generar una ontología más plana, ¿no? Donde nos vemos como agentes distintas, personas que han sido marginalizadas, pero también vemos a la naturaleza como agente activo en la toma de decisiones. Y por otro lado, lo que veo es que también hay una nueva apertura en Latinoamérica a través del fortalecimiento también de una nueva izquierda plural, que creo que es un proceso que también está sucediendo ahorita en Chile con Boric, el presidente que surge de los movimientos sociales y que pues genera toda esta dinamización de identidades plurales también dentro de la nación, y cómo eso abre nuevos espacios de participación y democracia directa. Eso es la apertura de una zona de traducción, eso es la apertura de una zona de interacción interepistémica, donde una visión tal vez no moderna interactúa con una visión fuertemente moderna, ¿no?, del Estado, y genera entonces estas dinámicas donde los dos reconocen que el conocimiento que tienen es incompleto, y en ese sentido empiezan a generar interacciones que en estos casos de estos países que les menciono es a través de talleres, es a través de encuentros que duran varios años, hasta 5 años, donde se generan diálogos horizontales, o se trata de que sean diálogos horizontales entre esta pluralidad de actores para generar esta nueva concepción del sistema y esta nueva concepción de lo que es un conocimiento válido y de lo que son los conocedores en ese sistema, particularmente este que es el sistema de comidas. Muchas gracias por eso, sí, y ahora pienso que como que vamos a repolitizar el laboro docente en la dirección contraria al proyecto colonizador, porque necesitamos dos frentes de actuación. Entonces, de um lado, repolitizar para resistir, para recriar, e ao mesmo tempo um outro modelo, né? Uma outra possibilidade. Então,
vejo que são duas coisas muito distintas. Eu vou ler aqui, professor Juan, professor Alberto, professora Márcia, alguns comentários do nosso chat. A intensa participação aqui do público. Então, a Suelen, por exemplo, ela fala que essas disciplinas que abordam esse tema devem ser obrigatórias e no início do curso, na graduação e na pós-graduação. É uma reflexão mais do que necessária, né? E ela ainda coloca que tratar sobre a decolonização é realmente provocador. Mexe com a origem que pensamos ter e tudo que vem depois. Tem também uma pergunta da Eliane Ricarte sobre como tratar da discussão do feminismo decolonial, e aí eu direciono para a professora Márcia essa pergunta, inclusive no próprio ensino médio, né? Ou seja, pensar currículos voltados para a pedagogia feminista decolonial. Então, quais são as iniciativas e as possibilidades, né, que a gente tem nesse formato que está dado para começar essa discussão e alavancar esse processo de uma maneira mais efetiva? Eu até dei uma olhadinha, sabe, Ana? Estava ali dando uma olhadinha também nos comentários. E vi algumas questões, assim, agradeço pelas perguntas, pelas colocações, que eu achei bem importantes, assim, bem pertinentes. Sobre essa questão, né, de como trabalhar esses temas, eu acho que, enfim, essa discussão é uma discussão de currículo, sabe? Então, e não é só para discutir as questões de feminismo e não é só para o ensino médio, né? Então, a gente precisa rever os nossos currículos escolares desde o ensino básico, desde a educação infantil, né, passando pelo ensino fundamental, médio e universitário. Então, na verdade, quando a gente fala de uma outra epistemologia, a gente está falando de um outro tipo de conhecimento. E esse currículo, ele está marcado, esse currículo ele está engessado, né? Então, esse conhecimento que a gente trabalha, ele reproduz, e não importa em quais disciplinas. Hoje de manhã a gente ainda comentava, como eu falei para vocês antes, numa turma que eu estava da pós-graduação, e tem professoras e professores de várias áreas, e aí algumas pessoas diziam sobre isso, né? Lá na escola básica, disciplinas como matemática, né, como física, elas têm uma carga horária maior, os seus profissionais têm mais status e tal, né? E aí uma até riu, ela disse, eu tenho até vergonha, eu até começo a rir quando me pergunto, porque eu sou professora do teatro. Qual é o papel do teatro dentro da escola? E outra era professora de artes, qual é o papel das artes? Quando a criança está incomodando, faz um trabalhinho de artes, então, né? E aí ela até comentou na escola que ela trabalha, que a professora de artes, ela faz prova, ela dá aula sobre história da arte para os estudantes, e os pais, os pais e mães, é um outro cenário aí para a gente pensar, né? A família chegou indignada na escola, porque como que a sua filha tinha reprovado em artes? Como se fosse uma coisa menor, né? Então, se reprova em matemática, reprova em matemática. Matemática é difícil mesmo, né, gente? Então, já tem aquele imaginário construído ali. Agora, em artes, como que a gente vai aceitar que alguém reprove em artes? Porque artes, né, é um campo que já é visto, é alimentado pela própria estrutura escolar como sendo algo desvalorizado. Então, e a gênero é a mesma coisa. Quando colocaram, né, aqui eu estava vendo os comentários da questão de trabalhar gênero na escola, o quanto isso é importante e está fora do currículo. E está fora do currículo. Cadê a disciplina de gênero, né? E aí, como outras temáticas, que eu já sei o que vão dizer, ele é um tema transversal, né? Como as questões étnico-raciais, elas estão lá nos parâmetros curriculares, enfim, está na legislação, que são temas que precisam ser trabalhados, questões étnico-raciais e questões de gênero, só que elas são transversais. Então, olha que bonito isso, dizer que é transversal, elas precisam passar por todas as disciplinas. Aí, quando a gente chega no chão da escola, quem é que está trabalhando? Ninguém está trabalhando, ninguém assume essa responsabilidade. Não, mas eu sou professora de matemática, como que isso aí? Não, isso aí não. O máximo que jogam é para o professor de ciências, porque daí biologicizam a discussão. Não, se é a professora de ciências que vai trabalhar isso, porque as questões de gênero, gente,
Ninguém está falando do corpo biológico, embora se reconheça, né, a importância e a existência desse corpo, dessa estrutura, que é biológica e está aqui, que nos constitui, que a gente precisa cuidar dela. Mas não, a discussão é muito maior quando a gente fala gênero, a gente está, né, levando para um outro campo de discussão, de análise, de conhecimento. No entanto, é um conteúdo que vai sumir, como as questões étnico-raciais também, porque daí tu chega na escola, as questões indígenas são trabalhadas, né? No dia do índio, né, onde a criança volta pintada para casa como se fosse fantasiada, como se fosse uma fantasia, né? O meu filho, quando era pequeno, foi isso que ele imaginou, né? Agora ele é adulto, mas eu lembro bem quando ele chegou da escola fantasiado e ele achou que era uma fantasia, como se fosse a do Batman ou a do Homem-Aranha, né? Naquele momento ele estava com a fantasia de índio. Então, olha a compreensão imaginária que a escola trabalha essas questões com as crianças, que eu espero que já tenha mudado, mas enfim, né? Foi a experiência que eu tive na época, né? Na minha maternidade. Mas, enfim, as questões de currículo eu pensei muito num autor mais antigo, né, que eu li lá atrás, na época que eu fazia o mestrado, que foi o Mariana Enguita, né, um livro A Face Oculta da Escola, e daqueles autores reprodutivistas, que falou do Michael Apple, então, enfim, a gente teve, né, um campo aí de autores chamado reprodutivistas no campo da educação, que foi bem naquele período mesmo, década de 70 e tal, né, ditaduras militares aqui na América Latina. E aí tinha um campo aí de pesquisadores fazendo essa crítica à escola, né? E nesse livro A Face Oculta da Escola, o Enguita mostrava isso, do quanto a escola ela foi toda estruturada, muito parecida com a lógica da fábrica. Né? Então, ele relaciona a fábrica, alguns de vocês podem ter lido, alguns desses autores, enfim, que relacionavam a estrutura da escola com a fábrica, porque a escola teria esse objetivo, de criar mão de obra para o sistema capitalista. Como é que a gente quebra com isso, né? Discutindo o capitalismo, discutindo as políticas mais amplas e tentando perceber o quanto a escola ela ainda está sendo usada nesse cenário, né? Aqui no Brasil, recentemente, pensando as questões de gênero, a gente terminou agora há pouco tempo, né? A gente teve um governo terrível no Brasil, né? Onde as temáticas de gênero mesmo elas eram alvo de perseguição. Elas eram alvo de perseguição. A gente teve um movimento aí, Brasil Livre, que perseguia. Então, várias professoras e professores a nível de Brasil aí que trabalhavam com os temas foram perseguidos, receberam processo, foram demitidos, teve N situações, né? Movimento, né, neoconservador fortíssimo, fazendo essa perseguição, né? Então, foi um tema alvo de perseguição. Então, nós, assim, enquanto de gêneros, enquanto nosso grupo de pesquisa, respondendo o que alguns colocaram ali nos comentários, a gente defende exatamente isso que vocês colocaram aqui, que escreveram. Tem que ser, conteúdo científico? Tem que estar no currículo. Tem que estar no currículo. A gente defende a incorporação desse tema no currículo em todas as áreas de conhecimento. Na pedagogia, tá? Da UFPEL, se tem outra experiência eu não conheço, mas no curso de pedagogia da UFPEL é disciplina obrigatória. Há várias décadas, como eu disse para vocês, eu estou fazendo 20 anos de faculdade de educação, quando eu ingressei, essa disciplina já estava colocada. Ela é obrigatória, né? Porque faz bastante tempo, né, que o curso de pedagogia da minha universidade reconhece que esse tema tem que estar no currículo obrigatório. Mas isso é uma rara exceção. Cara, né, já andei fazendo umas procuras há um tempo atrás. Na época, não encontrei outro curso de pedagogia no Brasil que tivesse a disciplina obrigatória, nas demais licenciaturas, muito menos. Na universidade, tu vai ver uma outra disciplina optativa, né? E aí o pessoal vai fazendo se quiser, se não quiser também não precisa. E na educação básica, então, nem se fala, né? A gente ainda está muito longe disso, mas acho que é uma luta que a gente precisa encampar. Eu acho que isso é urgente e é um dos caminhos. Exatamente, e é o sentido da gente ainda seguir no trabalho docente, acreditar nessa possibilidade, né? Então, eu agradeço muito as respostas dessa mesa. Já para fechar aqui, eu só quero destacar 2 comentários que vão nessa direção, que é o comentário do Kellis Lima, quando ele lembra do conceito de interseccionalidade também, né, que atravessa tudo que a gente falou aqui e assume a prerrogativa de interseccionar para gênero, para raça, para território, nacionalidade,
né, etnia, classe social. Então, a gente nem faz o dever de casa, que é a pirâmide, né, interseccionar, no mínimo, gênero, classe e raça, no mínimo. E aí amplia para tudo aquilo que falava o Juan, em termos, né, da ecodiversidade, da justiça epistêmica, né, esse paradigma também da interseccionalidade, que, diga-se de passagem, né, vem de todo o movimento negro, vem de autoras feministas Sim, é negras verdade. também, né, super importante lembrar isso, né, professora Márcia. E a própria Com Josineide, que certeza. também fala muito, né, o quanto que a perspectiva decolonial ela implica em questionar as práticas discriminatórias. Então, essa é a luta principal, acho que esse é o recado também que a gente tem que dar aqui nesse momento, porque de práticas discriminatórias a academia e a comunidade universitária pode estar cheia também, né? Então, a gente precisa fazer os enfrentamentos nas práticas discriminatórias cotidianas no ambiente universitário também, né? Então, que bom que a gente pôde ter essa mesa. Eu já vou finalizar, vou agradecer imensamente a participação de vocês no fechamento, no encerramento deste simpósio tão importante para o sistema CAF. E só lembrando, né, que a gente está no segundo simpósio internacional dos programas de pós-graduação em educação do sistema CAF, que já tem uma tradição, ele já iniciou, a ideia veio, né, do próprio PPGE da Uniplac, é importante lembrar a origem desse processo, e que ele ocorre a cada 2 anos, né? Então a gente vai ter uma terceira edição em 2025, já convidamos todas, todes e todos para participarem da próxima edição do nosso terceiro simpósio internacional. Fica aqui o meu abraço carinhoso para todos vocês, um bom final de semana, um bom descanso. Entonces, adiós, profesor Alberto. Saludos chilenos, saludos colombianos ao professor Juan. Gracias. E um abraço apertado aí na professora Márcia e saudações brasileiras também para os nossos irmãos aí em Pelotas. Um abraço. Valeu, gente. Obrigada. Um abraço. Muito obrigada também. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Venta na ilha das cabras, o meu sopro nu. Na sombra da samambaia, lugar pro Iambu. Dobram na ponta da barra os barcos que vêm trazer de longe o tesouro pra mesa de alguém. Da corte da natureza, princesa do sul. Pequena Copacabana de sorriso azul. Branca desmancha a espuma querendo brincar. Ande o castelo de areia na beira do mar. Pra lá, De onde canta o rio. Pra cá, de onde é visto o navio vem molhar terras desse Brasil turquesa Iemanjá. mesmo nas noites de inverno, no frio da estação. Queima as fogueiras de julho, lembrando o verão.
sagradas, as pranchas ao sol. Gente de pele dourada, um intenso farol. Inventa um porto seguro pra quem ficou sem. Rio da claras amores, laranjeira sem. Pra lá, de onde canta o rio.